O nome de Esparta ainda ecoa com força quando pensamos em coragem, disciplina e sacrifício. E entre todos os episódios ligados à história dessa antiga cidade-estado grega, poucos são tão lembrados quanto a resistência dos chamados 300 espartanos na Batalha das Termópilas. Mas por que esse acontecimento ficou tão marcado na memória coletiva da humanidade? O que realmente aconteceu naquele confronto e como ele se tornou um símbolo tão poderoso? Hoje, no canal Além do Tempo, vamos mergulhar fundo nessa história, separando os fatos das lendas e mostrando como os 300 espartanos se tornaram um ícone da resistência até os dias de hoje. A história começa no século V a.C., mais especificamente no ano de 480 a.C. Naquela época, o Império Persa, comandado por Xerxes, filho de Dário, avançava sobre o território grego. Xerxes liderava uma enorme força militar, com dezenas, talvez centenas de milhares de soldados, em uma tentativa de conquistar a Grécia, expandindo o domínio persa sobre o mundo helênico. As cidades-estados gregas, que eram conhecidas por sua rivalidade constante, estavam ameaçadas e precisavam se unir. Atenas e Esparta, duas das principais potências da região, concordaram em colaborar contra o inimigo em comum. Esparta, famosa por sua tradição guerreira, decidiu enviar um pequeno grupo de soldados liderado pelo rei Leônidas para retardar o avanço persa. Leônidas marchou com 300 guerreiros espartanos em direção ao Estreito de Termópilas, um ponto estratégico onde o exército persa seria obrigado a passar por um corredor estreito entre montanhas e o mar. É importante lembrar que Leônidas não partiu sozinho com apenas 300 homens. Além dos espartanos, outros contingentes gregos de diferentes regiões se juntaram à resistência, elevando o número de combatentes gregos para cerca de 7.000 no início da batalha. No entanto, os 300 espartanos se destacaram por seu papel central e por sua bravura extrema diante do inimigo, o que fez com que seus nomes fossem eternizados. O plano de Leônidas era simples, porém arriscado. Usando o terreno ao seu favor, ele pretendia conter o avanço do gigantesco exército persa durante o tempo suficiente para que as cidades gregas pudessem se preparar para a defesa. Durante 2 dias inteiros, os gregos conseguiram manter os persas afastados. As tropas de Xerxes tentavam, sem sucesso, romper a linha defensiva montada pelas forças de Leônidas. Os espartanos lutavam com disciplina, habilidade e coragem. Eles eram treinados desde a infância para o combate, e sua formação militar era uma das mais rígidas da história antiga. No entanto, o plano foi comprometido por uma traição. Um grego chamado Efialtes revelou aos persas uma trilha secreta que contornava o desfiladeiro. Com essa informação, Xerxes conseguiu enviar parte de suas tropas por essa rota alternativa, ameaçando cercar os defensores. Quando Leônidas soube que havia sido traído e que os persas estavam prestes a completar o cerco, ele tomou uma decisão dramática. Ordenou que a maior parte do exército grego recuasse, salvando o máximo de vidas possível, enquanto ele e seus 300 espartanos permaneciam no campo de batalha para enfrentar o inimigo até o fim. Junto com eles, um grupo de cerca de 700 tespianos, liderados por Demófilo, e 400 tebano continuaram a lutar ao lado dos espartanos, numa última resistência desesperada. Esse gesto de sacrifício e lealdade à liberdade grega marcou profundamente os contemporâneos e inspirou gerações futuras. Leônidas e seus homens sabiam que não tinham chance de vitória. Eles lutaram até a morte, morrendo em combate, mas tornando-se símbolos imortais de coragem. É importante ressaltar que a Batalha das Termópilas, do ponto de vista militar, foi uma derrota para os gregos. Os persas conseguiram avançar e conquistar parte do território grego. Porém, o sacrifício dos 300 espartanos teve um impacto estratégico e simbólico imenso. Primeiro, porque atrasou o avanço de Xerxes, permitindo que outras cidades gregas se organizassem. Segundo, porque serviu como um poderoso chamado à unidade dos gregos diante da ameaça estrangeira. Meses depois, os gregos derrotaram os persas na famosa Batalha de Salamina, uma vitória naval decisiva que mudou o rumo da guerra.
Mais tarde, os persas seriam definitivamente derrotados na Batalha de Plateias. Assim, a resistência nas Termópilas não apenas ganhou um sentido heróico, mas também contribuiu para a vitória final dos gregos. Com o tempo, a história dos 300 espartanos ganhou contornos quase míticos. Escritores como Heródoto, conhecido como o pai da história, registraram os eventos e ajudaram a construir a narrativa heroica em torno da figura de Leônidas. Para os gregos antigos, a coragem dos espartanos se tornou um exemplo de areté, um conceito grego que representa excelência, honra e virtude. Séculos mais tarde, a lenda foi retomada e romantizada por muitos autores, artistas e cineastas. O famoso poema de Simonides de Céus exaltava o sacrifício dos guerreiros com os versos que diziam: "E viajante, diga à Lacedemonia que aqui jazemos, obedientes às suas ordens." Essas palavras foram eternizadas como símbolo de dever e disciplina até a morte. No entanto, é necessário analisar os fatos com equilíbrio. A história dos 300 espartanos também foi usada em diferentes momentos políticos da história como uma forma de propaganda. Durante o século XIX, nacionalistas europeus evocavam o exemplo de Leônidas para inspirar movimentos de resistência. No século XX, regimes totalitários tentaram associar a disciplina espartana a ideais militaristas. E nos dias de hoje, a cultura popular transformou a história em uma narrativa épica, com filmes e quadrinhos que, embora impactantes, nem sempre retratam com fidelidade os eventos históricos. O filme que mais popularizou essa história foi lançado em 2006, com o título de 300. Baseado em uma série em quadrinhos de Frank Miller, o longa-metragem apresentou uma versão extremamente estilizada e violenta da batalha. Visualmente impressionante, o filme reforçou a imagem dos espartanos como guerreiros invencíveis, com corpos esculpidos e armaduras reduzidas. Mas essa representação cinematográfica, embora tenha alcançado um grande público, não reflete com precisão a realidade da época. Na vida real, os espartanos usavam armaduras completas de bronze, escudos pesados, lanças longas e capacetes com crina de cavalo. Eles formavam falanges compactas, lutando ombro a ombro com táticas rigorosas. O sacrifício deles foi real, assim como o sofrimento e a brutalidade do combate corpo a corpo. Eles eram homens treinados desde a infância, sim, mas também humanos que enfrentaram o medo, a dor e a morte por aquilo que acreditavam. A cultura espartana era marcada pela austeridade, disciplina extrema e obediência ao Estado. Desde os 7 anos de idade, os meninos eram retirados de suas famílias e inseridos em um rígido sistema de treinamento chamado Agog. Lá, aprendiam a lutar, suportar dificuldades, obedecer e nunca recuar diante do inimigo. Aqueles que não demonstrassem resistência suficiente eram descartados. A sociedade espartana não era democrática, mas sim oligárquica e centrada na guerra. Sua população era composta por uma minoria de cidadãos espartanos e uma maioria de servos conhecidos como ilotas, que viviam em condições de submissão. Portanto, quando falamos dos 300 espartanos, estamos falando de um povo moldado para a guerra, que via o sacrifício em combate como a maior das honras. A decisão de Leônidas de ficar até o fim não foi apenas um ato de heroísmo, mas também a expressão máxima dos valores espartanos. E foi justamente essa firmeza que capturou a imaginação de tantos povos ao longo do tempo. Mesmo diante da morte certa, os espartanos lutaram com tudo o que tinham. Não havia esperança de sobrevivência, apenas a certeza de que seu sacrifício teria um significado. Essa ideia de morrer por um bem maior ressoou ao longo da história. Muitos líderes, soldados e nações se inspiraram nessa postura. Ainda hoje, essa narrativa é usada como metáfora de resistência, coragem e lealdade. Mas também devemos olhar para a história com um olhar crítico. Ao mesmo tempo que admiramos a coragem, é preciso lembrar que a cultura espartana também tinha lados sombrios, como a opressão dos ilotas e a rigidez imposta aos seus próprios cidadãos. Esparta não era uma utopia guerreira, mas uma sociedade com valores e estruturas bem diferentes das que temos hoje. O legado dos 300 espartanos,
portanto, complexo. Eles representam o auge da bravura, mas também nos mostram os custos de uma sociedade totalmente voltada para a guerra. Seu exemplo permanece porque fala diretamente ao coração humano. É uma história de resistência diante do impossível, de coragem diante do medo, e de honra diante da morte. E por que essa história continua sendo contada? Porque ela nos desafia. Ela nos pergunta o que estamos dispostos a fazer por aquilo em que acreditamos. Nos mostra que a força não está apenas nos números, mas também na determinação. E que, às vezes, os sacrifícios de poucos podem ecoar por milênios. Se você gostou de conhecer essa história de forma clara e baseada em fatos, compartilhe este vídeo com outras pessoas interessadas em história. Deixe o seu like, se inscreva no canal Além do Tempo e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo histórias marcantes com responsabilidade e profundidade. Até o próximo vídeo.